mas é conhecido de todos, o apóstolo João, ele foi preso, levado cativo e colocado numa ilha chamada Patmos. Por certo, quem colocou João lá, estava certo que João seria devorado pelas bestas feras. E que esse profeta jamais ia incomodar aquele povo rebelde. Mas foi nesse período que João, ali nessa ilha de Patmos, teve uma visão do Jesus ressuscitado. E ali Jesus, ele disse para ele: escreve tudo que eu te falar e as notifica, porque o que vou dizer aqui é acerca das coisas do fim, e que elas em breve irão acontecer. Esse breve de Jesus é até o acontecer. Para ele, o tempo, 1000 anos é como um dia é como 1000 anos, ele é atemporal, né? Por isso que ele disse: em breve irão acontecer. E aqui o recado para a igreja foi a primeira carta de João, que ele escreveu ali, e ele disse essas palavras. Anota aí, João, escreve: bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ele deixou bem dito ali naquela carta: bem-aventurado os que leem, os que ouvem, os que guardam. Amados, ele está dizendo ali que todo aquele que se dispõe a entender o projeto de Deus, as palavras de Deus, e andar no seu caminho, nas palavras de Deus, na palavra de Deus, melhor dizendo, tem todo um conselho para nos direcionar a uma eternidade, a ter uma vida com Deus. Aqui nós, que já encontramos, o Senhor já nos resgatou, nos trouxe para a sua presença, nós encontramos um lugar onde o Senhor está nos condicionando dia após dia, nos preparando para morar no porvir, para um dia estar junto com o Senhor. E de acordo com a nossa conduta aqui, o Senhor vai nos separando, nos refinando, nos adequando, nos ensinando, de maneira que nós estivermos com a nossa mente e coração preparado para andar neste caminho dia após dia. O Senhor, ele vai nos ajudar, vai abrir o nosso entendimento, vai nos capacitar e nos dar a condição para que possamos estar andando segundo a sua vontade. Porque o ser humano, humanamente pensando e falando, ele naturalmente não tem condições nenhuma de entender aquilo que é espiritual, né? Nesse final de semana eu tive assim, eu recebi uma ligação de uma pessoa até meio próxima, e eu até então assim, eu sabia, né, que o ser humano, ele distante do Senhor, ele tem seus devaneios, às vezes duvidar, às vezes crer, às vezes... Mas eu percebi que tem pessoas que não creem em nada espiritualmente mesmo. A mente e os olhos estão totalmente relacionados às coisas naturais. Que as curas acontecem só com o poder de remédios. Que não existe o poder do mundo espiritual do mal. Que não existe servos de Satanás que vai lá num lugar e faz mal para matar uma pessoa. Nós sabemos, amados, que o mundo espiritual existe o bem e o mal. Não adianta eu falar, eu tenho fé e mal nenhum me toca. Mas se eu não andar na direção do Espírito Santo de Deus, eu vou estar totalmente desprotegido. Às vezes as pessoas, né, eu já falei aqui em outras
mensagens, as pessoas pegam lá, colocam lá na porta da casa, o Senhor meu pastor, e nada me faltará. Várias palavras, o Salmo 91, deixa aberto lá, em cima da cabeceira, amarra uma fitinha no braço, outra na perna, coloca até uma faixa, uma tiara, e acha que aquilo ali vai proteger com a sua vida toda no adultério, sua vida na fornicação, no engano, na mentira, e acha que esse amuleto vai guardar a vida dele. Mas você tem fé, macumba nenhuma perto de mim, mas vai para o bar e bebe, vai lá para o forró e faz aquilo que não tem que fazer, vive uma vida dissoluta e diz que aquela palavra só para ver que você lê ela todo dia, mas se ele não andar segundo aquelas palavras ali, não haverá proteção nenhuma na sua vida. Mas eles acham que, mesmo morrendo depois, vai alguém lá, paga um 27º dia, um parente fala uma oração lá e vai tirar do lugar que ele foi para colocar no lugar bom. Agora eu digo, amado, o nosso Deus, ele é justo e fiel. Como é que um servo de Deus, ele larga de viver essa vida desse mundo aí, dessa glória de mundo aí, e passa a servir na presença do Senhor, passa a sua batalha espiritual ali, buscando, ali remando, ele morre e vai para o céu. Uma pessoa que viveu dissolutamente no adultério, na mentira, no engano, no roubo, na bebida, na desgraça dessa vida, como é que Deus vai arrancar esse cara daqui e vai colocar junto com aquele que serviu ele? O nosso Deus, ele é fiel e justo. Ele não é um Deus que vai pegar uma imundícia lá e colocar no meio do santo, não. As pessoas têm que entender isso daí. Se nós quisermos ser salvos, temos que buscar a nossa salvação em vida. E depois que morrer, não tem mais jeito. Essa coisa de missa e 7º dia é mentira. Essa coisa de achar que esse santo A aqui, esse santo B aqui vai me salvar, vai me curar, é mentira, amado. Só tem Jesus, é o nosso único mediador entre Deus e os homens. Aleluia. Não adianta falar que eu vou pedir à mãe que o filho vai atender por mim. Não tem. A mãe morreu e foi sepultada. Ela está aguardando a volta de Jesus para ressuscitar e subir, se ela posicionou a sua vida no Senhor até o final. O único que subiu, ressuscitou e subiu foi Jesus. Os demais que foram, Enoque foi trasladado no relâmpago. Elias subiu no redemoinho. Moisés, o Senhor escondeu o corpo. O único que ressuscitou e subiu para o céu, deixando a promessa de vida eterna para nós, foi Jesus. Então, amados, todos que morreram e foram para o pó da terra, o João, o José, o Paulo, o Tiago, todos estão aguardando a volta do Senhor Jesus. Quando ele voltar nas nuvens, eles vão ressuscitar. E aqueles que estiverem vivos, tanto esses que ressuscitaram vão ganhar corpo de glória, e os que estiverem vivos vão ganhar corpo de glória também, vão subir, se encontrar nas nuvens, encontrar com o Senhor. Então eu digo que a mãe de Jesus, nós a respeitamos porque ela foi usada, o ventre dela foi usado para trazer Jesus em carne, mas ela morreu e foi sepultada. Ela vai ressuscitar nesse dia que Jesus voltar. Portanto, ela não está fazendo milagre para ninguém ainda, nem ela, nem o João, nem o José, ninguém, nem o Antônio. E ficam aí fazendo, agora chegou a época das festas juninas, né? Essas festas são condicionadas ao inimigo. Vai lá um crente que não sabe nada, que não tem pastor que ensina, vai lá e toma um quentão lá de Satanás, vai lá, compra um bombom do capeta lá. Essas festas, esses negócios todos consagrados a ídolos imundos. E tem muito crente que vai lá comprar porcaria nesses barracos aí, essas barraquinhas de festa junina, que é tudo consagrado a demônio. E diz, mas não sabia, porque não tem pastor que ensina. Nós não obrigamos ninguém a seguir o que eu falo.
Só que eu estou orientando. Vai lá e compra uma balinha de Cosme Damião para você ver que ele vai entrar na sua vida. Vai entrar o espírito de Tierê, que é o espírito de criança, que é uma pessoa adulta, quando ele baixa na pessoa, fica pedindo, chupando bala, quer brincar de rodinha, quer chupar dedo, um espírito de criança. Cosme Damião também, 2 espíritos de criança, que traz câncer para as crianças, traz um monte de coisa. E as mães vão lá e pegam aquelas balas, dão para os filhos, e tem crente que faz isso. Porque não tem pastor que ensina mais. É triste isso. Aí fica um monte de pessoas endemoniadas. Ah, mas vai na igreja e não manifesta, porque não tem unção também. Né? E aí essa pessoa vai falar, ah, mas você acha que alguém botar o nome na boca do sapo vai acontecer antes de cometer de feijão, você que tem lá, não sabe o que está falando. Ah, que se alguém fizer uma feitiçaria para matar alguém, gente, tem gente que faz feitiçaria, a pessoa não dura 3 dias. Se não correr atrás, pedir libertação e cura no lugar certo, aonde tem unção de Deus, 3 dias a pessoa desce à sepultura. Tem gente que desce até antes. E as pessoas elas não entendem que existe o bem e o mal. Agora só existe o bem porque o Salmo 91 me guarda. Só não entra o mal em casa porque eu coloquei ele na porta, o Senhor meu pastor e nada faltará. Mas vou lá e conto mentira na rua, vou lá bebo, vou lá danço, vou lá faço isso, aquilo. Aquilo ali é amuleto. Você tem que viver as palavras de Jesus. Nós temos que viver segundo as promessas do Senhor. Se aquele Salmo 91 está escrito ali, eu fizer aquilo que está escrito, a minha vida for descrita igual está ali, o Senhor vai me guardar. Mas se eu não for santo, como aquelas palavras ali, Ele não vai me guardar, porque não é amuleto. Deus, Ele guarda o fiel, Ele guarda aquele que o busca, aquele que o serve. Mas as pessoas querem ter os milagres de Deus, mas querem viver as glórias desse mundo, as mentiras e as mazelas desse mundo. E aí estão de mal a pior e de vez em quando desce um para a cova. Já não tem mais jeito. É triste. Amigos nossos, entes queridos nossos, vão descer na cova, a sepultura, vão descendo para aquele último dia, para ser julgado e lançado no lago de enxofre e fogo, onde vai arder para sempre. Mas tem um povo por aí que ensina coisas errôneas. E as pessoas amam viver essa vida errada porque aqui é muito bom. Dizer que é de Deus, dizer que Deus é bom, Deus me ama, eu sirvo a Deus, mas está vivendo uma vida de imundícia aqui na terra. Ainda bem que nós fomos acordados a tempo. Passamos as nossas dificuldades aqui. Tem dias, amados, que são difíceis, né? Só o Senhor mesmo por nós. Tem dia que é batalha, cerrada, mas nós estamos aqui de pé, firmes na presença do Senhor. Então, essa palavra que bem-aventurado aqueles que lêem, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Ah, mas Jesus não vai voltar agora. Mas se você morrer, voltou para você agora. De vez em quando Jesus está voltando para um aí. Colhe o fôlego de vida dele. E aí? O que ele fez aqui nessa vida? Para quem será? Para Deus ou para o Satanás? E Deus não tem dozinha de ninguém, não. É porque morreu agora Deus Santo, era tão bonzinho. Deus não vive por dó e por pena, não. Ele é fiel. Ele é verdadeiro. E Ele não vai colocar, como eu já disse aqui, um cara que viveu na imundícia, uma pessoa que viveu na imundícia a vida toda no meio do santo que ficou ali, servindo ao Senhor, amando as coisas de Deus. O Senhor é justo e verdadeiro. E nós temos que vigiar o tempo todo, porque existem muitos laços, existem muitas armadilhas e muitos pratos. Os pratos são deliciosos. Por isso nós temos que matar nosso desejo carnal e
viver a nossa vida em espírito e em verdade, mesmo estando nesse corpo aqui ainda, nessa terra, para poder não merecer, mas que o favor imerecido de Cristo recai sobre cada um de nós. Bem, amados, essa é a mensagem que eu tinha para nós essa noite. Que o Senhor possa nos abençoar, possamos guardar no coração os ensinamentos de Jesus. Amém?